amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre aquela forma propositiva que vocês já estão acostumados. Toda noite recebemos um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos receber aqui o Márcio Souza da Luz. Ele que já está aqui do meu lado, estamos ajeitando a cadeira, o microfone aqui. O Márcio é da Confederação das Associações de Moradores. É um cara que até há pouco tempo, durante um bom tempo, presidiu esta confederação, a CEMAG, Federação de Associações de Moradores, que ele vai explicar ao longo da entrevista, que traça, logicamente, um diagnóstico aí de todos os problemas da cidade. Só falta, logicamente, quem resolva. Voltamos já para a entrevista com o Márcio Souza da Luz. Fique conosco, que é rapidinho, logo depois do intervalo comercial. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o Márcio Souza da Luz. E até pouco tempo atrás era presidente da Confederação da Associação de Moradores, CEMAG. Bom, Márcio, em primeiro lugar, boa noite, agradeço pela presença. A gente tem um monte de assunto aqui para conversar, depois da última vez que você veio. Primeiro, explica para o telespectador, eventualmente, um desavisado que não saiba, o que vem a ser a CEMAG. Boa noite, Valdir, obrigado pelo convite. A CEMAG é a Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá. A CEMAG foi fundada em abril de 2009, foi logo quando a prefeita assumiu. Na sequência, a gente teve um congresso de fundação da CEMAG. Eu fui o primeiro presidente eleito, depois ficou o Melancia, eu representava o Paicará dentro da confederação. Depois foi o Jardim Progresso, representado pelo Melancia, depois veio o Carlinhos. Um rodízio? De 2 em 2 anos a gente tem congresso. Eu dividi o meu primeiro mandato com o Melancia, lá do Jardim Progresso. O segundo mandato foi eleito o Carlinhos da Prainha. O Carlinhos devolveu o mandato, eu me reelegi em abril de 2013, né, fui reeleito presidente e agora a gente teve um congresso no dia 11 e 12 agora de abril, teve um congresso
que eu entreguei o mandato, porque o princípio da entidade é a alternância de poder. Certo. A gente acredita que tem que oxigenar, que tem que mudar. Não pode ser a mesma pessoa sempre à frente das entidades. Tem que estar mudando. Eu estou na diretoria hoje como tesoureiro, fui eleito numa chapa única, mas o presidente hoje eleito foi o José Aparecido Barba, que é lá da Vila Zilda. Certo. A confederação é Confederação das Associações de Moradores. Nós juntamos, na época da primeira vez que você me entrevistou, você até comentou, é uma ideia extraordinária juntar as associações de bairro. Certo. Porque cada bairro isoladamente vai na prefeitura, vai no governo do estado, no governo federal, vai nos órgãos públicos brigar pela melhoria do seu bairro. Nós juntos, nós trabalhamos com aqueles problemas que são comuns a todos os bairros. E nesse mandato que eu tive de 2 anos, que se encerrou agora, nós tivemos muita luta, Valdir, muita coisa em vários bairros e tivemos muitas vitórias. O legal desse mandato é que ele foi um mandato que o Brasil inteiro teve lutas, teve manifestações, teve propostas que nós apresentamos, teve ataques que os governos, que o Congresso, que a Câmara fez e que a gente foi para cima, lutou contra, ajudamos outros movimentos. Enfim, foi um mandato bastante movimentado. Foram 2 anos onde eu tenho o maior prazer de ter ficado à frente dessa confederação, de representar todas as associações de bairro que estão filiadas na SEMAG aqui na cidade. Nesse princípio da alternância de poder, qual é o limite máximo do mandato? É um 2 mandato anos. só? Um mandato de 2 anos. Você pode sem essa malfadada reeleição. Sem a reeleição. Você pode se reeleger num outro cargo, que é o meu caso. Hoje eu sou o tesoureiro da entidade, o responsável agora por construir uma estrutura financeira para a entidade, mas a representatividade, a cara da entidade hoje é o companheiro José Aparecido, popular Barba, lá da Vila Zilda. Reeleição é uma coisa que devia ser a palavra proibida, devia ser proibido em qualquer ambiente, qualquer âmbito, pelo amor de Deus. E é uma prática que é comum, né, Valdir? Você pega aqui na cidade, muitas entidades, o mesmo presidente há vários e vários anos, aliás, no movimento sindical, alguns presidentes de associação de bairro, várias ONGs, a pessoa ela faz uma simbiose. Claro. Ela é a entidade é ela e ninguém mais participa. E aí quando muitos saem até mortos da entidade. Alguns só deixam a associação, só deixam o sindicato no caixão. O cara morre presidente, assume o vice, mas ele não entrega o cargo de jeito nenhum. E nós pensamos diferente, nós achamos que tem que oxigenar. Partidos políticos, você pega o cara que entra no partido, ou tomam dele, entendeu? Ele morre presidente, porque ele não entrega, não larga o osso, como a gente costuma dizer. E acaba, não é nem parado no tempo, acaba muitas vezes andando para trás uma entidade. Não cresce, não cresce, não dá espaço para que outras pessoas venham participar. E o primeiro gesto, num ambiente de reeleição, o primeiro gesto que a pessoa faz, seja no poder público ou no poder privado, numa entidade, aliás, o primeiro ato é juntar a sua diretoria e falar, precisamos pensar na nossa reeleição. Aí não dá, aí acabou. Não, com a gente não tem isso. Tanto que quando eu assumi, sem essa preocupação de me reeleger, eu fui me preocupar em representar os interesses da entidade. E a gente tentou, a SEMAG teve uma postura contrária à reeleição da Antonieta, né, no segundo mandato dela. A gente passou o primeiro mandato com muitas lutas contra eles, levando muita reivindicação, mas o povo da cidade decidiu reelegê-la. E a gente, né, num gesto de boa vizinhança, fomos até ela levar as nossas reivindicações. Inclusive, logo em junho de 2013, né, logo em seguida a nossa eleição no Congresso da SEMAG, nós juntamos a nossa diretoria, cerca de 50 lideranças, fizemos um café da manhã com a prefeita, levamos as reivindicações de bairro a bairro. Né? Naquela ocasião, a ideia que todos tinham era de fazer protestos, ir para a rua, porque nós tínhamos problemas por toda a cidade. Claro. O único bairro que nós não conseguimos levar no café da manhã foi o da Conceiçãozinha. E aí o Newton, o Zé Carlos, que era o presidente da Somecon na época, entrou em contato comigo e falou, precisamos da SEMAG para ir para a rua. E a gente parou a Santos Dumont, paramos o dia inteiro a Santos Dumont, e conseguimos ser recebidos pelo vice, pelo Duíno, no final da tarde. E o Duíno se comprometeu em levar o asfalto para a principal avenida lá da Conceiçãozinha, o que acabou acontecendo nos dias que se seguiram. Mas aquilo ali não foi o governo que foi lá e falou, olha, somos legal e vamos asfaltar. Não, aquilo foi luta. Os moradores, as lideranças, a confederação, com faixa, com cartaz. Fechamos a Santos Dumont e por conta dessa pressão popular houve o asfalto. Aquela foi uma das primeiras lutas nossas.
depois tiveram outras lutas, outras reivindicações. E no café da manhã a gente conseguiu, a prefeita nos recebeu muito bem, era para 3 entidades falar, 3 bairros, no final ela ouviu todas as lideranças, ouviu todos os bairros, todas as reivindicações, e ficou inclusive combinado que nós teríamos isso como uma constante, né? Ela ia receber a gente talvez de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, mas no final, quando o movimento de junho, que havia uma pressão nacional por melhoria dos serviços públicos de saúde, de educação. Certo. Quer dizer, não era mais só pelos 20 centavos, era por todo um conjunto de serviços públicos que estavam falidos e a população queria serviço de qualidade. E aí, nessa cobrança, depois que se acalmou o movimento no país inteiro, o governo também não nos ouviu mais, não nos recebeu. Só nos recebeu e só nos ouviu na bronca, na manifestação, juntando o povo, indo para a rua, como o que a gente acabou fazendo em janeiro. Janeiro agora. Em janeiro de 2014, a prefeita anunciou que ia fechar o PS de Vicente Carvalho. E dando continuidade ao nosso mandato, e aí eu tinha uma questão até mais próxima, porque eu sou Paicará, minha associação de moradores, o PS do lado da nossa sede, eu moro ali perto do PS, a gente sabe da importância daquele aparelho, né, comunitário, e a gente foi para cima, falou, não vamos deixar fechar. E fomos para a rua, fomos para a feira de domingo, fizemos protesto, botamos nas redes sociais, a Câmara logo em seguida fez uma declaração com todos os vereadores se colocando contrariamente ao fechamento do PS, e a prefeita não teve outra alternativa senão recuar e não fechar o PS. O problema é que o PS ele continua sucateado, né? Dia sim tem médico, dia não tem. Tiraram os pediatras, foi uma outra luta que nós travamos. Então, no primeiro momento, nós vencemos, ela não fechou. Aí depois tivemos uma derrota com o secretário, o Daniel Simões, que bateu o pé e falou, não vou deixar pediatra em Vicente Carvalho, e hoje as crianças têm que ir a 7 quilômetros de distância para o PAN da rodoviária, porque o governo entendeu, né, e argumentou que não tem pediatra, e por conta disso levou ao atendimento lá para o PAN da rodoviária, e hoje a criança aqui, se ficar doente, tem uma dificuldade muito grande de ter o atendimento, porque lá no PAN da rodoviária, inclusive, como centralizou, é uma quantidade muito grande de pessoas querendo o atendimento pediátrico. E com um atendimento junto com o adulto, né? Junto com o adulto, ficou um negócio terrível. Nós, quando vimos que esgotou-se o diálogo com o governo, nós judicializamos a coisa, levamos para a doutora Silvia, que é a promotora da saúde, e ela ficou de executar o TAC. Isso está rolando lá, isso deve ter consequências jurídicas para a prefeita, e nós fizemos a nossa parte, fizemos uma grande luta, tivemos algumas vitórias, infelizmente não conseguimos trazer o pediatra ainda, mas isso nós vamos continuar lutando, e o governo que prometeu que em 6 meses iniciaria a construção de um novo PS, até hoje não começou nada, continua lá tudo do jeito que estava antes. E no Paicará você continua na associação? Eu sou tesoureiro da Associação do Paicará, lá a presidente é a Valéria, né, e eu sou tesoureiro lá e na CEMAG. Uma curiosidade, a CEMAG ela tem uma sede fixa ou ela sede é transitória, conforme o presidente... Não, a sede hoje é na Vida Guarujá 397, que é a sede do Paicará. Lá foi, desde a fundação, a sede da CEMAG. Agora, obviamente, quando o presidente é eleito, as reuniões passam a ser na associação onde ele pertence. Mas a sede documental, tal, no papel, no estatuto, é lá na Associação do Paicará. Márcio, a última vez que a gente conversou, alguém não conhecer o Márcio, tem gente que gosta ou não gosta do Márcio, pode até ter isso. Tem muito. Eu conheço o Márcio há muito tempo, desde a época do movimento estudantil, agora já como um futuro advogado, está estudando aí na Uniesp, lá do professor Marati, lá, que a gente manda um abraço aqui, deu uma entrevista muito legal aqui, falando sobre o FIES, sobre o Programa de Financiamento Estudantil. Sim. E falando bastante aqui. E te parabenizo e te desejo boa sorte lá na conclusão do curso. Mas desde a época do movimento estudantil, a gente já se conhece, sempre agitando uma coisa ou outra. E na última vez que a gente conversou, você até mesmo agora lembrou, que foi em abril de 2013. Foi na véspera de toda aquela movimentação política, que a gente, assim, meio por alto, assim, não que a gente estivesse vaticinando que tudo aquilo ali ia acontecer, porque nenhum sociólogo no Brasil, nenhuma pessoa conseguiria prever aquilo que aconteceu. Então, mas nós começamos assim que estava faltando aquela mobilização da população. Não, Valdir, o que acontece é o seguinte, a gente sempre teve movimentação social, sempre teve manifestações de rua, os movimentos estudantis, movimentos sindicais, a gente sempre foi para a rua.
O povo é que achava que isso era coisa de sindicalista, era coisa de cara do PT, cara do PCdoB, aquele pessoal que era militante. Com o advento da internet, as pessoas estavam aguardando a possibilidade de participar de algo parecido. Quando teve o movimento do passe livre, né, que as pessoas acham isso uma grande novidade, nós lutamos pelo passe livre no Guarujá há mais de 17 anos atrás. Em 96 a gente conseguiu aprovar a lei que hoje beneficia mais de 4 mil estudantes. As pessoas, a prefeitura dá o passe livre, não foi a prefeitura que deu, foi a luta dos estudantes. A gente era da UMESG, era dos grêmios, nas escolas, fizemos uma movimentação, mais de 2 mil estudantes invadiram a Câmara, obrigamos os vereadores a aprovarem o projeto na marra, obrigamos o já falecido prefeito Rui Gonzalez a sancionar o projeto, dar o autógrafo de lei na marra, depois ele não colocou em prática, aí veio o Maurici, aí negociamos, e o Maurici colocou, começou com 200 estudantes sendo beneficiados, e hoje tem mais de 4 mil, né? E isso há 17 anos atrás, o movimento estudantil forte aqui no Guarujá, coeso, unido, né? Consciente, a gente foi para a luta e a gente conseguiu. E na época eu te falei, existe um clima hoje no Brasil para se fazer movimento social, mas ainda falta alguma coisa. Você sente nas redes sociais que as pessoas querem ir para a rua, mas ainda não chegou. Quando teve a polícia batendo na molecada, aquilo sensibilizou. Aí o povo foi para a rua, falou, pô, a molecada quer passe livre, aumentaram o ônibus, a molecada foi para a rua, brigou, e aí o povo foi atrás, falou, não, vamos para a rua também. E não é só por causa de transporte, não é só pelos 20 centavos. E foi toda uma convulsão social no país. Eu achei maravilhoso. Teve colegas meus que falaram, pô, mas como é que é isso, Márcio? Os caras vão fazer manifestação e não chamam a gente? Como se fazer movimento fosse monopólio de quem faz movimento social. Não é de ninguém. Pelo contrário, aquela mobilização mostrou isso. Né? Exatamente. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. E quem entrou no movimento naquele momento, a gente inclusive falava, você que acordou, porque as pessoas diziam, o Brasil acordou, o gigante. Aí a gente dizia, você que está vindo para as manifestações, sejam bem-vindos, elas já existiam. E a gente falava que já tinha esse movimento. Só que depois o movimento acalmou um pouco, teve a participação dos Black Bloc, que eu acho que atrapalharam muito, porque eles depredavam e trouxeram uma violência para os protestos, coisa que não era a nossa marca sempre foi de protesto pacífico, de luta, de consequência, de reivindicar e de conseguir alcançar os objetivos do movimento. Mas junho foi um momento fantástico, porque isso eleva a consciência das pessoas. Você ir para a rua, brigar e ter vitória, mostra que o governo, que o partido, que as autoridades, elas não são donas da razão. Vai lá, tenta fechar o PS, não fecha porque o povo foi para a rua. Vai lá, tenta aumentar os ônibus, não aumenta porque o povo foi para a rua. Vai lá, tira o médico do postinho do Perequê, como tentaram fazer. O povo vai para a rua, fecha a estrada. Aí o governo vai lá, recua. Porque o governo ele tem que manter a ordem. E se a gente for lá e criar a desordem, ele vai lá e atende às nossas reivindicações e aí volta tudo ao normal. Mas isso só acontece se as pessoas saem de casa. E hoje está fácil, Valdir. Com R$15 e 15 pessoas, você faz um protesto. Você compra 15 cartolinas e 2 canetas piloto, dá R$1 por pessoa. R$15 é o orçamento do protesto. E você vai lá com as 15 cartolinas. R$15 R$15 é R$1 cada cartolina. E não sai R$1, dá os 2 pilotos. Duas canetas. As 2 canetas é para você escrever o que é que você quer. Chama a imprensa, liga lá, não precisa nem gastar crédito do celular. Você vai ligar lá com o seu bônus, vai chamar a imprensa vai, tem que noticiar. Você para uma estrada, lá para o sinal, a população apoia, o cara dentro do carro até buzina, isso aí mesmo, porque está todo mundo contra os governos, seja ele do PT, do PMDB, do PSDB, as pessoas estão contra. Há um sentimento, né, na população. Sentimento de que não nos tá representa, não me representa. A marca dos protestos de junho e desses últimos protestos agora, se bem que os de junho eles eram progressistas, esses agora eles têm um cunho mais reacionário, mais de direita, de pedir intervenção militar, de pedir a redução da maioridade penal. Né? São demandas do passado. Demandas que não existem, são absurdas, mas mostram um desespero das pessoas de querer resolver e não conseguir ver o Congresso, não conseguir ver as prefeituras. A luta contra a corrupção, que foi um dos marcos de junho, ela estourou agora com tudo isso que está sendo feito no país. E é uma pena, né, que a direita se aproveita desse momento de crise que ocorre dentro do PT, de denúncias, para tentar passar propostas reacionárias como essa, e o povo acaba embarcando.
Né? Agora que o povo começou a acordar, principalmente com essa proposta da terceirização, o povo viu, opa, os trabalhadores perceberam, e aí houve uma mobilização muito grande. Né? E de um modo geral, a mídia, ela é reacionária. Né? Alguns grandes grupos de mídia, eles não querem mostrar que existem movimentos. Os professores estão em greve aí do Estado durante mais de 45 dias, quase 50 dias. Para a mídia é como se não tivesse... Como se não houvesse greve, como se não tivesse manifestação. Só noticiaram a greve dos professores porque eles quebraram tudo na porta da Secretaria da Praça da República. Aí, bom, teve quebra-quebra, então a gente mostra. Mas as grandes mobilizações sem quebra-quebra, aí não mostraram. Em contrapartida, o movimento pelo impeachment da Dilma, a Rede Globo transmitiu como se fosse final de Copa do Mundo. Aliás, todo mundo de verde e amarelo. O dia inteiro, chamada e tal. Então, isso aí é por conta da classe dominante. Uma burguesia que se incomoda em ver um cara como eu fazendo faculdade de Direito com filho de rico na sala de aula. Se incomoda com o pobre pegando avião, se incomoda com o Bolsa Família, se incomoda com um monte de coisa que hoje existe no país. O governo Lula, o governo Dilma avançou muito em algumas áreas. Mas é como você falou, a luta contra a corrupção é o que está chamando tudo isso. E não dá para negar o fato em si. Né? O PT errou quando permitiu alianças com essas pessoas, né? Alianças com esses partidos, foi se misturar. Né? E quem com porco se mistura acaba comendo farelo. Esse é um problema que hoje o PT está sofrendo por conta disso. Né? E é o tal negócio que a gente estava conversando até antes de ter os governos progressistas, os políticos progressistas terem que se aliar com a direita para a governabilidade, para viabilizar a governabilidade, quando na verdade tem coisa boa, tanto no lado do PSDB, quanto no lado do PT. Sim, como tem coisa que não presta também. Sim, eu acho que a grande saída, o Valdir, é os governos trabalhar com a sociedade civil organizada. A grande saída é você trabalhar com aqueles que foram eleitos na base. Não é trabalhar só com a Câmara, né? Não é só se preocupar em aprovar as leis, aprovar o orçamento, em mandar projeto para a Câmara e ter suas contas aprovadas no final do mandato. Não é só isso, trabalha com as entidades. Hoje, os governos se preocupam com os conselhos de políticas públicas e se preocupam em aparelhá-los só para poder receber as verbas do governo federal. Quando, na verdade, deveria se preocupar com a sociedade civil dentro desses conselhos, trazendo as demandas, mostrando o que está errado. Por exemplo, nós propomos para o governo da prefeita Antonieta, desde o primeiro momento, se reúna com a gente a cada 2 meses, ou 3 ou 4, ouça as nossas entidades, governe, Antonieta, com as associações de moradores. Seu pai era presidente da associação de moradores, você veio de movimento social, governe com a gente. Ela fez uma outra opção. Ela governa com outros segmentos, governa com as empresas, governa com os seus comissionados, governa com aqueles que a gente poderia até chamar, me perdoe, mas de capacho. Aquelas pessoas que vão lá só para obedecer, receber o salário e mais nada. Que não é o caso. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O programa Assunto Cidade tem que fazer um pequeno intervalo, compromisso comercial, mas já nós vamos voltar com mais. Antes de entrar no comercial, só queria lembrar ao telespectador, lembrar aí a todo mundo, os amigos do programa Assunto Cidade, que o restaurante Hiroki Sushi, que está com um festival esse mês agora e o outro, festival do yakisoba. Yakisoba, aquele prato típico lá. O restaurante Hiroki Sushi fica no lugar mais agradável de Guarujá, eu acho, na frente da Praia do Tombo, ali na Avenida Prestes Maia, 330. Lembrar também que o Mário da Dracá está com uma promoção ótima lá da camisa do Dalina, e o Mário sempre gosta de falar, Valdir, fala lá que eu tenho roupa para gordo, tal, que não é o meu caso, não é o caso do Márcio aqui, mas o Mário sempre pede para avisar que é um diferencial da loja dele. A Associação Comercial e Empresarial de Guarujá também convida todos os consumidores de Guarujá a, nesse Dia das Mães agora, prestigiar o comércio local, uma forma de fortalecer a economia da nossa cidade. E também lembrar a todo comerciante e empresário para fortalecer a entidade, está passando o telefone aí, tem o site, asegguarujá.com.br, fortalecendo a sua entidade, fortalece também a sua luta aí perante as suas demandas sociais e coletivas. O Assunto Cidade volta já, depois do intervalo, mais um bloco na entrevista com o Márcio. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã
Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. A gente fica aqui no intervalo, nos bastidores, acaba às vezes se empolgando aqui. Hoje conversando com Márcio Souza da Luz. Ele que até uns dias desse atrás era o presidente da CEMAG, Confederação das Associações de Moradores do Guarujá e Vicente Carvalho. Agora, o regulamento, o próprio estatuto lá da CEMAG não prevê reeleição, graças a Deus, e o Márcio pode continuar participando, como continua participando, como tesoureiro, e o presidente agora é o Barba. A gente estava falando aqui no primeiro bloco dessa necessidade da sociedade de se mobilizar. O Márcio até deu um exemplo pitoresco e interessante. Hoje em dia, com R$15 dá para fazer uma manifestação. São 15 pessoas, cada uma segurando um cartaz, mas não gasta mais do que R$15. Avisa aí uns 2 ou 3 veículos de comunicação para garantir uma mídia. Pronto, o protesto está feito, está lá na coisa. E a gente estava falando da entidade, Márcio. A CEMAG, ela tem um diagnóstico, tem um raio-x, assim, dos problemas da cidade, dos problemas, bairro por bairro, a partir do momento que reúne todas as associações? Então, Valdir, a gente, durante esses 2 anos, nós tivemos muitas lutas em vários bairros. A principal reclamação de todos os bairros é a zeladoria. Né? Mas, assim, mais recente, no início do ano agora, com as chuvas que ocorreram, foram os alagamentos. Nós tivemos uma luta muito grande na região da Vila Zilda, região do Morrinhos, ali, estava debaixo d'água, né? Aí foi feito, a gente inclusive parar a Piaçaguera, a entrada da cidade, na sexta-feira de carnaval. Fizemos panfletos, chegamos a distribuir mais de 3.000 panfletos, de casa em casa, o povo estava disposto a ir para a rua, parar o trânsito mesmo, criar um caos para chamar a atenção das autoridades. Mas aí não precisou, as autoridades, percebendo a confusão que nós íamos criar, falou, não, vamos lá conversar, foram até as lideranças da Vila Zilda, foi acertado que haveria um cronograma de obras e, em contrapartida, a gente não faria o protesto, já que o governo estava se comprometendo por escrito de fazer esse cronograma de obras. Então, lá avançou algumas coisas, né? Lá o Barba, inclusive, é que está lá no comando, lá junto com outras lideranças do bairro, líderes comunitários, algumas associações. Então, lá avançou alguma coisa. Outra luta que nós fizemos logo na sequência foi na Vila Áurea. O bairro da Vila Áurea também debaixo d'água, com problemas de zeladoria, de limpeza, de infraestrutura. E aí a gente também iria fazer um grande protesto, mas nós mudamos a estratégia. Preferimos fazer uma assembleia com os moradores, chamamos o governo não apareceu, mas depois deu uma resposta. Fomos até o novo secretário de infraestrutura, o Adilson de Jesus, né? A gente até brincou, porque como o nome dele é Jesus, a gente fala só Jesus na causa. E ele foi lá, fez uma limpeza do bairro, tomou algumas iniciativas que deram uma melhorada lá no bairro da Vila Áurea.
Ainda não tivemos um período de chuvas para verificar se o que foi feito de drenagem, se o que foi feito de limpeza... Não deu para saber se Jesus fez milagre. Não deu para saber se Jesus já conseguiu resolver o problema do alagamento. Mas alguma coisa já foi feita lá na Vila Áurea, com a participação, inclusive, de vereador, que foi lá, que ajudou. A gente já conseguiu algumas vitórias lá na Vila Áurea. Mas nós temos um problema também em outros bairros. A região do Perequê, por exemplo, tinha problema de falta d'água. Lá nós fizemos uma eleição na Associação de Moradores, garantindo a democracia da entidade. Lá no Perequê tinha o problema do postinho médico, né? E como eu te disse anteriormente, nós fizemos um movimento lá e conseguimos que as reivindicações fossem atendidas na questão da saúde. E assim, Valdir, para você entender, em alguns bairros o principal problema é social, é falta de creche, é problema de falta de vaga em creche. Falta de vaga. Mas em alguns bairros é gritante. É gritante. O governo deveria abrir mais vagas nesses bairros. Deveria ter um olhar mais do social. Em outros, o problema é a infraestrutura, zeladoria. Tem que ir lá, tem que resolver. É obra, limpeza, desobstrução de canais, de bueiros e tal. Em outros bairros, o problema maior é a violência. Então, assim, nós temos um problema de toda sorte e as nossas entidades têm ido reivindicar. No bairro do Jardim Brasil, o problema maior, fez os moradores, inclusive, ir por conta própria para a prefeitura, foi a questão do aumento do IPTU. Né? Eles aumentaram de tal forma que os moradores tiveram que se mobilizar e ir para a prefeitura brigar pela redução. Foram com cartaz na Câmara, a turma dos R$15, né? Exatamente, fazendo aquele movimento que a gente tem orientado os moradores. Porque, assim, e deu certo, né? Acabaram fazendo uma revisão do imposto. Exatamente, porque, Valdir, a CEMAG, a existência da CEMAG é para dar linha. A gente apenas capitaliza a reivindicação, orienta o morador, mas é o morador quem faz a luta, é o morador quem traz a demanda, é ele quem faz a reivindicação. O que a gente faz, enquanto dirigente, é dar uma certa organicidade para isso, para também não saírem quebrando tudo, para também não ir comprar pão no açougue, porque às vezes o cara vai lá na Câmara brigar por uma coisa que não tem nada a ver com o vereador. Tem a ver com o secretário de obras ou com o secretário de infraestrutura ou da saúde, é pontual. Então a gente vai lá e orienta, porque o morador também não tem obrigação de saber aonde que ele tem que reivindicar. Então a associação de bairro, ela vai e fala, ó, vamos fazer tal movimento, vamos pedir ajuda da nossa confederação, vamos juntar os outros presidentes, os outros dirigentes dos outros bairros que já têm uma certa experiência e vamos fazer essa luta junto. Esse é o papel da associação de morador desde que surgiu a primeira concepção sobre isso. Né? Exatamente. A mobilização da sociedade. A associação de morador não é para cobrar R$10 ali e tal, para fazer campinho de futebol. Muitas associações têm uma visão de que ela tem que fazer distribuição de ovo de Páscoa em abril, depois tem que distribuir panetone no Natal, ela tem que distribuir brinquedo no Dia das Crianças e a sede tem que ser usada para fazer festa. Nada a ver. Pode fazer isso? Até pode, mas o ideal é que ela lute pela melhoria do bairro. Esse é o papel principal dela. E a associação de moradores, o presidente, ele tem todo o direito de se envolver na política, porque ele está vivendo o dia a dia e ele vê as limitações como mero representante dos moradores. De repente, ele acha que no Poder Legislativo, ele além de ter mais força para cobrar, ele também tem condição de fazer leis. Ele também tem condição de fazer as indicações, ele tem condição, inclusive, de apertar melhor o prefeito do que só na condição de presidente da associação. Agora, o presidente da associação não faz lei, quem faz é o vereador. As pessoas às vezes confundem, falam, mas tem um vereador no bairro, ele que tem que resolver tudo. Ele não vai resolver. Ele pode até fortalecer a luta, mas a luta, ela necessariamente é por baixo, é pelos moradores. Você teve o seu mandato foi encerrado com um congresso, né? Um congresso bastante prestigiado. Eu presenciei, inclusive, que os vereadores apresentaram, inclusive, um vereador apresentou um projeto... Uma moção de congratulações. Não me recordo qual vereador. Foi o Edilson Dias, vereador que... E acabou recebendo, inclusive, a adesão de todos os Foi subscrito por vários vereadores. Foi um congresso, nós fizemos lá no Delfim Hotel e no CDL. O congresso é o que elege a diretoria, onde discute as propostas e aprova o plano de governo. Tivemos mais de 200 pessoas no congresso, lá no Delfim Hotel, na abertura. No dia seguinte veio as lideranças só para definir os últimos acertos, eleger a diretoria. Nós tivemos a presença do deputado Davi Zaia, do PPS, tivemos um representante do deputado Átila Jacomussi, tivemos vários vereadores, várias secretarias de governo. Nós fomos bem prestigiados. Da Prefeitura de Guarujá. Fomos bem prestigiados. Infelizmente, o vice-prefeito não foi convidado, não foi. Infelizmente, a prefeita também não foi, desprestigiou o nosso congresso. Jesus foi? Jesus foi. Jesus foi lá. Aliás, Jesus tem surpreendido a gente, com todo respeito ao secretário, ele tem surpreendido pelo carisma, pela participação,
por se aproximar mesmo, né? Me disseram que ele é candidato a prefeito. Né? Se tiver êxito no seu intento, eu acho que nós vamos ter um bom diálogo com ele. Claro. Coisa que nós, infelizmente, não conseguimos com a prefeita. Não por falta dela saber dialogar, mas por falta dela criar essas oportunidades de diálogo. Claro. Falta dela receber, falta dela chamar. Ser chamado só para bater palma em inauguração, ser chamado para ir em conferência que não resolve nada, eu não vou mais. Eu já falei para os colegas, vocês vão lá bater palma. Teve inauguração do teatro agora, meu amigo Odaí, secretário de Cultura, mandar um abraço para ele. Eu até ia, mas eu falei, pô, não vou lá fazer o quê? A prefeita não chama a gente, não vem prestigiar a gente no Congresso, também não vamos prestigiar ela nos eventos dela. Porque, infelizmente, ela precisa quebrar esse gelo, ela precisa chamar as entidades. Claro. Nós acabamos de eleger a diretoria, ela poderia nos receber, a diretoria da nova entidade, né, a nova diretoria da SEMAG. Enfim, eu acho que a nossa relação com o poder público municipal ela poderia ser bem melhor. Nós poderíamos ajudar muito esse governo. E o melhor, Valdir, a gente não cobra nada. A gente não cobra dinheiro, a gente não cobra cargo, a gente não cobra... Não somos como muitos que se apresentam lá com a demanda financeira. Olha, eu quero um cargo, olha, eu quero uma grana, olha, eu quero... Não, a gente vai lá representando as reivindicações, é isso. É essa a ideia que a gente leva lá. Se vai poder resolver ou não, discute com a gente até volta à população e passa a dificuldade. Na última vez que a gente conversou, no último, quase praticamente 2 anos, né? Dois anos, foi 2 anos, foi antes do início do meu mandato. Eu perguntei para você, eu lembro de ter perguntado, se todos os bairros estão integrados nessa rede. Tem bairro ainda que não tem? Tem bairro que não tem associação de moradores ainda? Existem vários bairros que não têm associação, existem bairros que têm a associação e ela se recusa a participar da SEMAG. Por quê? Porque nós cobramos a democracia interna na associação, nós queremos que tenha eleição na associação, queremos que a documentação esteja em ordem, queremos que o presidente faça a prestação de conta, queremos que a diretoria se reúna. A associação não pode ser usada para benefício próprio do presidente. E tem entidade assim? E tem entidade assim que quando vê que a discussão é essa, o cara foge. Eu vou lá fazer o quê na SEMAG? Ser cobrado? Não vou. A gente pode falar que tipo de... Que bairros, por exemplo, assim, que tem entidade que não está integrado na SEMAG? Olha, eu até por uma questão de ética, né, Valdir, são colegas de bairro, eu preferia não fazer essa crítica frontal. Mas são bairros importantes. Tem bairros importantes que não funcionam, o povo sabe, a população sabe quem é o presidente do seu bairro, e sabe se o cara trabalha ou não, sabe se encontra o cara na associação ou não, sabe se o cara tem reunião de diretoria ou não, sabe se ele presta conta do que é arrecadado pela entidade ou não, a população sabe. A população só não participa porque muitas vezes acha que ela não tem esse direito, mas o morador tem o direito sim de ir lá cobrar, só que ele também tem o dever. Tem que ir lá se associar, ele tem que pagar mensalidade, ele tem que contribuir também com a entidade para que a entidade ande. Entendi. Né? Esse é o jogo, tem que ser as duas. O morador, por exemplo, de um bairro que eventualmente possa achar que não está sendo bem representado, ele vai lá cobrar. Ele tem como ir lá nas reuniões e participar. E se não cobrar. Tem reunião, se não tem nada? Tem que derrubar o presidente, tem que tirar o presidente da entidade. E a SEMAG dá algum apoio nesse sentido? Apoio, a SEMAG vai dar todo o apoio, todo o subsídio, oferecemos estatuto, nós temos estatuto de quase todas as entidades, muitas estão com mandato vencido, muitas usam a documentação apenas para pleitear, por exemplo, barraca de festejo junino, né? O cara para pleitear verba, para pleitear coisa, e não faz a democracia interna, não presta conta do que é feito com os recursos da entidade. Então, assim, mas o morador é que tem que provocar, não sou eu que tenho que... Claro. Sabe, ir lá, cobrar de todo mundo, vou arrumar briga com todo mundo. Você falou que a SEMAG tem os estatutos de todas as entidades. Nós temos, porque o estatuto é uma coisa pública, Valdir. Você vai no cartório, pede uma cópia, paga uma custa, e você pega o estatuto e fica sabendo se a entidade está em dia ou não. Qualquer morador pode fazer isso. SEMAG, tá aí. O Márcio é fácil de achar, Facebook hoje em dia. Facebook, Associação do Pai Cará. Né? Eu sou estudante de Direito, como você falou lá na Unesp à noite, pode me achar na faculdade. Durante o dia, eu faço meus trabalhos autônomos de pedreiras no legista. É aquilo que eu falei, o trabalhador, o filho do trabalhador, o operário da construção civil, hoje tem condição de se tornar um advogado. O país mudou e melhorou bastante. E está melhorando mais ainda. Eu acho que quando a gente acabar com a corrupção, tanto a nível federal como municipal, como a gente está vendo no escândalo da merenda hoje na cidade, quando a gente acabar com esse mal que existe hoje na sociedade, que é a corrupção, quando a gente conseguir fazer as pessoas participar da luta, ir para a rua, cobrar, botar o dedo na cara do governante, do vereador, do secretário e falar, olha, sai da secretaria e vem resolver meu problema, que você ganha muito bem, obrigado, você ganha mais de 15 mil reais. Vem para a rua. Ganha mais de 15 mil reais, tem que trabalhar, não pode ficar aí sentado sem fazer nada. Tá certo, Márcio. Eu te agradeço mais uma vez, muitíssimo. Eu é que agradeço. Pela entrevista. Eu ainda vou te deixar ainda vou te dar um espaço para você dar um último recado. Só lembrar ao telespectador,
prestigiar os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores, o restaurante Hiroki Sushi, que fica na agradável Praia do Tombo, ali na Avenida Prestes Maia, está nesse mês com o Festival do Yakisoba. A Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, ela faz um apelo aí a todos os consumidores, que agora, por ocasião do Dia das Mães, prestigiem o comércio local e, ao mesmo tempo, também apela para que o comerciante empresário da cidade fortaleça um pouco mais a sua entidade. E o Mário da Dracá mandou um recado que está com o estoque completo da camisa da marca Dudalina, e o Mário também sempre manda aquele recado que tem roupas especiais para os gordinhos. Eu falei gordos da última vez, me repreender aqui, os gordinhos, aqueles simpáticos aveludados que usam uma camisa um pouquinho maior, e o Mário lá, logicamente, sempre tem para atender esse tipo de público. Márcio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Deixa um espaço para você dar uma mensagem final. Valdir, eu queria só lembrar de todos os companheiros que me ajudaram nesses 2 anos de mandato da SEMAG. Eu não vou falar o nome porque são muitos. Tem uma diretoria com 33 membros. Que bom, hoje, né? Hoje a diretoria são 43, mas eu quero, na pessoa do Barba, que foi eleito o novo presidente, desejar sucesso para ele, que ele seja a nova cara da entidade. O Barba veio se forjando na luta, né, dos movimentos e tal, e eu espero que ele mantenha essa política nossa de toda vez que houver um ataque de governo, toda vez que tiver um problema nas comunidades, que ele vá para a linha de frente, chame o povo. Acho que o povo responde, né, e é esse o papel nosso, de levar consciência para o povo. Eu acho que só assim a gente vai mudar. Eu amo essa cidade, eu tenho filhos que vão crescer aqui, que vão estudar aqui, que gostam daqui. E se eu não fizer alguma coisa agora, não vai ser com 60, 70 anos que a gente vai conseguir fazer uma coisa. A gente vai ter que aproveitar os netinhos. Então tem que aproveitar enquanto a gente tem fôlego para brigar, para lutar, para melhorar o Guarujá. Com certeza, Márcio. Parabéns pelo mandato, obrigado pela entrevista e obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.